Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo do poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo. Essa é a estratégia para não repetir os erros de 2022 nas eleições deste ano. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. É evidente que o Eduardo vai ter um papel, tem que ter um papel preponderante na campanha do Flávio, para desgosto de alguns que têm o mesmo nojinho estético do Eduardo que tinham do Jair. O Eduardo é extremamente popular dentro da base, mas aquele centrão, a galera do sistema, o isentão, aquele isentão que tem nojinho das falas do Jair Bolsonaro, embora até apoie as políticas do Jair Bolsonaro, esse normalmente também tem, não gosta do Eduardo por conta das posturas dele contundentes, da convicção moral inabalável, da característica de não recuar, da disposição em entrar em conflito quando é necessário. E é muito compreendido, eu acredito aqui, posso dizer que pelo próprio Flávio, que o Flávio pode adotar a postura que adota, porque o irmão arcou com o custo e o desgaste necessário para viabilizar a candidatura do Flávio. Então, porque o Eduardo arcou com esse custo. E eu acho que agora que a gente está num momento em que muita gente, eu diria quase todos já entenderam, que a candidatura do Flávio deixou de ser um ponto de interrogação, ou seja, esse assunto foi vencido, né? Lembram, eu faço sempre a questão de trazer as pessoas à memória, que às vezes as pessoas esquecem onde nós estávamos. E em janeiro, eu comecei o ano, numa entrevista com o Flávio, eu ainda tive que perguntar a ele se essa campanha dele era um balão de ensaio, se era uma estratégia de negociação, como dizia, inclusive, como diziam os analistas, os analistas da Globo News. Então, foi superado isso. Hoje o Flávio é candidato, acho que até o pastor Xinga Fala sabe que o Flávio é o candidato. É um assunto superado, as viúvas já estão já iniciam 7 dias. Então, já que não conseguiram emplacar um candidato do sistema, já que não conseguiram emplacar um candidato palatável ao sistema, qual é a estratégia daqui para frente destas pessoas que têm esses seus projetos fracassados? A ideia destas pessoas é transformar o Flávio em um candidato do sistema. É tarcisar o Flávio. E assim, afastá-lo do radical Eduardo. Ontem, o embaixador Mafinha fez uma postagem que eu acho que foi muito bem escrita, reflete isso com precisão. Cheguei a comentar aqui ontem, rapidamente no programa, mas eu quero voltar a isso com vocês. Diz o seguinte: vamos falar a real que ninguém quer ouvir. Os mesmos que fizeram tudo para impedir o Flávio de ser candidato, agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. É uma cara de pau impressionante. E o principal nome por trás dessa viabilização tem nome e sobrenome. Sem Eduardo, se chama Eduardo Bolsonaro. Sem Eduardo, o Flávio simplesmente não seria candidato. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi o Eduardo que bancou o desgaste, articulou, botou o peito na frente. Arcou com um custo político imenso para garantir que o movimento bolsonarista não fosse entregue de bandeja para o sistema. E agora, os mesmos que tentaram enterrar a candidatura do Flávio querem afastá-lo do Eduardo. Querem isolar justamente quem salvou o jogo. Perceberam a lógica? Primeiro tentam impedir, não conseguem. Aí mudam de estratégia. Tentam separar os dois para enfraquecer por dentro. O Brasil tem uma dívida impagável com o Eduardo Bolsonaro. Sem ele, teríamos que engolir o candidato do sistema e assistir ao fim do bolsonarismo de camarote. Eduardo pagou um preço altíssimo para preservar esse movimento. Defendê-lo dos que tentaram destruir tudo não é favor, é dever moral. E é exatamente isso. Por isso a minha defesa é tão implacável
inclusive contra o pastor Xinga Fala. E as pessoas que são contra essa defesa não estão unindo o movimento, elas estão desunindo o movimento, tentando afastar aquele que é responsável pela sobrevivência deste movimento. Então, antes das pessoas repetirem chavões absolutamente inúteis, elas têm que saber o que estava acontecendo. Até ontem tinha gente tentando sabotar a candidatura do Flávio, como um certo senador do Centrão. Hoje, esse senador que viu que o plano deu errado e que o Flávio se consolidou como nome forte da direita, mesmo tendo sabotado o trabalho, ele quer dizer como o Flávio, da mesma forma que o Xinga Fala, ele quer dizer como que o Flávio deve ou não se comportar e quem ou não pode estar perto dele. É um caso é uma mistura de cara de pau com estupidez. Felizmente, o meu amigo Flávio não cai nessas baboseiras. Né? E essas pessoas podem tirar o cavalinho da chuva. Aliás, o próprio Jair entende que o Eduardo deve ter uma função preponderante na campanha do meu amigo Flávio. Saiu na própria CNN Brasil, que afirmou que o Bolsonaro quer um papel de destaque para o Eduardo na campanha eleitoral. A reportagem cita que uma das possibilidades é que ele assuma como presidente de honra do PL, posição que era do Jair, e eu não sei se vai virar presidente de honra ou não, nem conversei com o Eduardo especificamente sobre isso, porque eu nem me preocupo, eu acho que ele também não se preocupa tanto com a posição que ele terá. Eu acho até justo que seja presidente de honra, mas ninguém se preocupa muito com isso. Porque o fato é que, aconteça o que acontecer, o Eduardo tem uma função fundamental na campanha. Primeiro porque, como disse o Mafinha, foi ele que inventou e viabilizou o nome do Flávio para as eleições presidenciais desse ano, de forma a salvar o movimento bolsonarista, que o sistema armou para que fosse entregue nas mãos de um candidato palatável ao sistema, e já estava tudo combinado, não fosse a pedra no sapato do Eduardo Bolsonaro que insistia em continuar batendo aqui dos Estados Unidos e lançando a sua candidatura independente, que inviabilizaria o projeto do outro lado. Até por isso, o sistema se uniu de forma violenta para tentar, diante de uma maluquice, uma babaquice, acusar o Eduardo de coação e retirá-lo e torná-lo inelegível. Processo que, pelo que eu vi ontem, o Alexandre quer seguir a revelia, boa sorte a ele. Quem trouxe o irmão e, vendo que não poderia ser candidato, passou a missão, convocou o Flávio para a missão, foi o Eduardo. Obviamente, em consenso com o Jair. Né? Mas quem convenceu o Flávio, que aceitou por puro senso de missão e amor ao Brasil a ser candidato a presidente, foi o Eduardo. Eu sei que eu participei desse processo. Eu vi acontecer em primeira mão. Quem idealizou e viabilizou a estratégia para que isso pudesse acontecer foi o Eduardo. E um alinhamento entre eles é eu diria, praticamente 100%. Eu vejo, estive agora na semana passada, a forma como conversam de forma franca, são irmãos. Podem discordar, obviamente, de alguma coisa, mas tem um alinhamento de visão para o Brasil. Ninguém me contou, ninguém me conta essas coisas. Eu não li na CNN, eu não ouvi falar. Eu tô na mesa, eu sento, eu vejo e transmito aqui para vocês. Isso sem contar, óbvio, da questão das relações exteriores, que as pessoas não entendem, e eu já falei sobre essa miopia, que as relações exteriores terão, sim, um papel fundamental nas eleições de 2026 para que nós não repitamos os erros de 2022. E no fronte internacional não tem ninguém no Brasil com algo nem perto do grau de interlocução e contato que o Eduardo tem. E é no mundo inteiro. A gente vai para o Oriente Médio, bum, Eduardo é recebido no Bahrein quase que como se da família real do Bahrein. Vai em Abu Dhabi, bum, encontra o Sheik. Vai em Israel, Benjamin Netanyahu. Chega nos Estados Unidos, é recebido pelas maiores mentes do conservadorismo. Nem preciso falar do nosso acesso dentro do governo, que não é o momento de falar sobre isso, mas vai para a Argentina, amigo do Milei, amigo do Cast, amigo do Penha, amigo da assim, CIPEC, quem organiza é o Eduardo. Acho que teremos um CIPEC Brasil esse ano, não no Brasil, né? Um CIPEC em exílio, é muito possível. Tudo na mão do Eduardo. E isso tem sido muito positivo para o Flávio. Muito positivo. E ele deve ir à Europa também, na Europa, no Vox, no Chega, no Parlamento Europeu, a forma como o Eduardo é recebido é impressionante. Não é na China, não é bem recebido na Colômbia do Petro, não é bem recebido, mas, embora nós tenhamos ótimas relações com vários membros da oposição na Colômbia, mas não é bem recebido, não é bem recebido em Cuba, não é bem recebido, sei lá, na Nicarágua, do Ortega. Bukele, Eduardo levou o Flávio lá para ver como funcionava o projeto do Bukele. E essa rede de apoio é fundamental. Sem essa rede de apoio que a gente está se ampliando, nós ficamos numa posição muito vulnerável. Mas com essa rede não é tão fácil roubar uma eleição se a inteligência de Israel estiver de olho no que está acontecendo no Brasil. Eu faço o aviso que Israel está de olho no Brasil, está de olho no processo eleitoral. Esses são os caras que explodem pager no bolso de terroristas. Você acha que eles não vão saber se tiver fraude nas eleições brasileiras? Acho que não vão saber. Você acha que se os Estados Unidos estiverem com observadores no Brasil ao longo do processo eleitoral, acho que vai ser tão fácil fazer o que fizeram
como em 2022, quando o Barroso ligava e pedia ajuda para a embaixada, quando os Estados Unidos mandaram o diretor-geral da CIA, o secretário de Estado, o National Security Advisor, que é a posição número 1 da diplomacia americana, da questão junto ao presidente, o secretário de Estado, a comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos, todos enviados ao Brasil para impedir que se investigasse e se questionasse o processo eleitoral. Que tal se esse ano a gente tiver um pouquinho do oposto? E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Filho do presidente Lula, Rosângela Moro pede prisão preventiva de Lulinha e extradição da Espanha. 47 deputados assinam representação. Parlamentares solicitam inclusão do filho de Lula na lista da Interpol e apontam risco de evasão. CPMI já aprovou quebra de sigilo. A deputada federal Rosângela Moro protocolou nesta quinta-feira representação criminal no Ministério Público Federal em requerendo a prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O pedido é subscrito por outros 47 parlamentares. No documento, os deputados solicitam, além da prisão, a inclusão do empresário na difusão vermelha da Interpol e a adoção das medidas para extradição da Espanha, onde reside desde 2025. A representação sustenta que Lulinha teria atuado como sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como articulador de fraudes da Previdência Social. Segundo informações divulgadas anteriormente, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria recebido R$300 mil mensais do empresário. Os parlamentares afirmam que os valores teriam sido pagos para viabilizar e proteger interesses do grupo junto à cúpula do governo federal. Camilo Antunes está preso desde 12 de setembro de 25. A peça protocolada argumenta que a permanência de Lulinha em Madrid representa risco à aplicação da lei penal. No ano de 25, transferiu sua residência para a cidade de Madrid, na Espanha, diante da robustez das novas provas trazidas pelos delatores. A permanência do representado em solo estrangeiro deixa de ser uma opção em domicílio e passa a configurar risco concreto à aplicação da lei penal, dada a facilidade da evasão para outros países da União Europeia ou destino sem tratado de extradição. Portanto, ante os fatos gravosos narrados, não restou opção senão provocar o Ministério Público Federal para que providências sejam tomadas, afirma trecho do documento. Na mesma data, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático de Lulinha. A votação ocorreu em meio a divergências entre parlamentares da base governista e da oposição. O governo recorreu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sob a alegação de erro na contagem da votação. Até o momento, não houve decisão sobre eventual revisão do resultado. Lulinha nega envolvimento nas irregularidades investigadas. A defesa ainda não se manifestou sobre o pedido de prisão apresentado ao Ministério Público Federal. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.